No final de semana passado, eu finalmente consegui assistir ao filme Sound of Freedom no cinema. Se você ainda não assistiu e quer saber um pouquinho mais sobre essa produção que tá dando o que falar, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O filme Sound of Freedom, aqui no Brasil, Som da Liberdade, se tornou o filme mais polêmico do ano. Todo mundo já sabia que Indiana Jones, Barbie e Missão Impossível estariam no topo das bilheterias norte-americanas nesse verão, mas ninguém esperava que um filme cristão apareceria juntinho a esses grandes nomes. Baseado em uma história real, o filme apresenta ao público Tim Ballard, um ex-agente especial do governo norte-americano que luta contra o tráfico sexual de crianças. E é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Jim Caviezel, ele mesmo, o cara que conseguiu muita dor de cabeça interpretando Jesus Cristo no também polêmico filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, lançado no ano de 2004. Pelo visto, dor de cabeça não é problema para esse cara, porque Som da Liberdade já era um filme que prometia bastante burburinho desde o começo. Financiado por um grupo mexicano, ele foi filmado no ano de 2018, sim, há 5 anos atrás. E inicialmente ele seria distribuído pela 20th Century Fox. Porém, a Disney comprou os estúdios e simplesmente decidiu engavetar o projeto que já estava pronto. Para salvar o filme, um de seus produtores, Eduardo Verástegui, que inclusive participou também atuando no filme, conseguiu readquirir os direitos do longa e ofereceu para quem? Para a Angel Studios, uma pequena distribuidora de produções cristãs, responsável também pelo enorme sucesso da série The Chosen. Aliás, se você não viu essa série, você não vai pro céu. Brincadeira, mas se você não viu, definitivamente você precisa ver. Falando um pouco sobre Jim Caviezel, antes de participar de A Paixão de Cristo, ele era querido pelos estúdios de Hollywood e havia participado de grandes projetos como Alta Frequência de 2000 ao lado de Dennis Quaid, O Conde de Monte Cristo de 2002 ao lado do ainda jovenzinho Henry Cavill e de Guy Pearce, e outros filmes e séries bem conhecidos nos Estados Unidos. Porém, depois de estrelar nas telonas como Jesus Cristo, aconteceu o que o próprio Mel Gibson já havia alertado. Jim Caviezel não conseguiu mais papéis relevantes em Hollywood. Apesar de ter arrecadado mais de 600 milhões de dólares no mundo inteiro, o filme foi bastante criticado, principalmente por jornalistas, que alegavam que o filme era antissemita e extremamente violento. Por outro lado, a grande maioria dos cristãos afirma que esse com certeza foi o filme mais fiel aos fatos narrados nas escrituras sobre as 12 últimas horas da vida de Cristo. Vale mencionar que aqui mesmo no YouTube, você pode encontrar mais de uma entrevista do ator falando sobre como foi escolhido por Mel Gibson para o papel, sua incrível experiência interpretando Jesus Cristo e o seu cancelamento por Hollywood logo depois. Ainda assim, ele não deixa de mencionar o quanto essa experiência fortaleceu ainda mais a sua fé, e diz que de maneira alguma se arrepende de ter aceito esse papel, mesmo com todas as dificuldades que ele trouxe dentro e fora dos sets de filmagem. Durante uma entrevista para o The Express, Jim contou que sofreu vários ferimentos durante as filmagens. Em uma determinada cena em que a cruz tomba sobre ele, ele diz que o peso dela quase enterrou a sua cabeça na areia, pois a cruz era de madeira de verdade e pesava cerca de 68 quilos. O sangue que ele cuspiu na cena era real, pois ele mordeu a língua quando isso aconteceu. Jim também deslocou o ombro por causa do peso da cruz, mas continuou caminhando com ela nas costas mesmo assim. Na cena em que ele é chicoteado pelos centuriões, ele acabou sendo atingido de verdade, o que abriu um corte de quase 30 centímetros em suas costas. Sem contar que ele foi atingido por um raio 2 vezes. Quem disse que isso nunca acontece é porque não conhece esse cara. A primeira enquanto ele filmava a cena do Sermão da Montanha, e a segunda na cena da crucificação. Em uma dessas ocasiões, o seu cabelo chegou a pegar fogo. Como a maioria das cenas foram externas e ele passa a maior parte do filme praticamente sem roupas, ele foi acometido de uma pneumonia severa, em que os seus pulmões se encheram de fluidos. O médico da equipe de filmagens, ao examiná-lo,
disse que ele teria que parar de gravar imediatamente, pois estava correndo um sério risco de morte. Por que eu estou contando tudo isso? Para você entender que o boicote é real. Porque quem ouve todos esses relatos e já assistiu esse filme, sabe bem que Jim Caviezel merecia, sem sombra de dúvidas, o Oscar de melhor ator. No entanto, ele nem mesmo chegou a ser indicado. O filme teve apenas 3 indicações: melhor fotografia, melhor maquiagem e melhor trilha sonora original. Mas no final das contas, não levou nenhum dos prêmios. Se isso não é boicote, eu não sei mais o que é. Voltando ao filme Som da Liberdade, ele teve apenas 58% de aprovação da crítica especializada, porém atingiu a incrível marca de 99% de aprovação do público casual. Após apenas 3 semanas de sua estreia aqui no Brasil, o filme conseguiu levar mais de 1.700.000 brasileiros aos cinemas, seguindo na liderança da bilheteria nacional, e este número continua crescendo. Porém, grande parte da mídia brasileira demonstrou-se extremamente incomodada com isso, usando a popularidade do filme para alimentar ainda mais a eterna guerra entre esquerda e direita, e trazendo à tona acusações de assédio sexual feitas ao verdadeiro Tim Ballard, que até o momento não tem nenhuma comprovação ou sustentação. Eu não vou perder tempo aqui falando desse assunto, porque você encontra facilmente essas matérias com uma simples pesquisa na internet. O meu foco nesse vídeo não é falar de política, não é falar sobre teoria da conspiração e nem falar sobre quem apoia ou deixa de apoiar o filme. E sim, é sobre a mensagem que o filme traz. E eu prometo que vou fazer de tudo para não dar nenhum spoiler. Ao invés de falar do desenrolar da história e dos personagens, eu quero chamar a sua atenção sobre os dados que esse filme trouxe e que a grande maioria das pessoas, assim como eu, não tinham conhecimento antes do lançamento do mesmo. Somente nos últimos 5 anos, a pedofilia na internet cresceu cerca de 5.000%, graças a inúmeras redes clandestinas que não param de surgir. O crescimento já é maior do que o do tráfico de armas e está próximo a se equiparar ao tráfico de drogas. Outro fato importante é que no início do filme podemos ver várias cenas reais gravadas por câmeras de segurança que mostram crianças sendo sequestradas em questão de segundos, sem que ninguém perceba. O filme, portanto, serve como um alerta de atenção a todos os pais, pois rapidamente essas crianças são levadas para outros países e dificilmente voltarão para casa algum dia. Eu preciso mencionar que é muito difícil não se emocionar logo nos primeiros minutos do filme, e para quem tem filhos como eu, a dor é ainda pior. É inevitável olhar nos olhos daquelas crianças retratadas ali e não imaginar que poderia ser seu filho ou sua filha naquela situação. Por vários momentos, o filme torna fácil para o espectador se colocar no lugar dos pais dessas crianças. E por causa disso, as 2 horas e 15 minutos de filme são extremamente agoniantes. Eu acredito que seja exatamente isso que Jesus Cristo quis dizer com amar ao próximo como a ti mesmo. É impossível amar ao próximo se você não se colocar no lugar dele, se o problema dele também não for o seu problema. Esses dias eu postei na playlist de Uma Mensagem para Você trechos do texto de Mateus 25, mas eu quero colocar ele aqui de uma forma mais completa para a gente refletir. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este é o real motivo de eu estar postando esse vídeo e falando sobre esse assunto, porque eu acredito que essa seja a grande falha da igreja hoje. A gente nunca acha que um problema da sociedade é problema nosso. É problema do governo, é problema da ONU, mas a verdade é que esse tipo de crime ainda acontece porque a igreja é omissa. A igreja é omissa diante do tráfico sexual infantil, a igreja é omissa diante da fome e da miséria, porque a igreja está preocupada com outras coisas.
São templos e mais templos espalhados pelo mundo, tanta gente frequentando a igreja e pouca gente sendo igreja, pouca gente agindo como igreja. Na avenida aqui pertinho de onde eu moro deve ter no mínimo umas 20 igrejas. Tem igreja de frente para outra igreja, tem igreja do lado de outra igreja, mas pasmem, muitas delas não fazem nenhum tipo de obra social. Muitas delas não possuem um projeto missionário e pior do que isso, muitas delas sequer apoiam projetos missionários de outras denominações. A grande preocupação da igreja brasileira hoje é encher os seus templos de fiéis. É manter uma boa estrutura, é ter excelentes grupos musicais que se apresentem nos cultos, é fazer palestras e mais palestras motivacionais, eventos atrás de eventos, convidar pregadores e cantores famosos que causem um impacto emocional nos fiéis. E tudo isso para quê? Para que o fiel se sinta bem e protegido pelas quatro paredes de um templo. Pensamos erroneamente que levar o evangelho, que significa boa notícia, é simplesmente dizer às pessoas que ou elas aceitam a Jesus ou elas queimarão no inferno. Mas, se não nos envolvemos com programas de combate à fome, a doenças, a guerras e ao tráfico sexual infantil, que é o tema desse filme, qual é a boa notícia que estamos espalhando? Precisamos pensar sobre isso. Eu já assisti a muitos filmes cristãos sobre assuntos diversos, histórias bíblicas, milagres na atualidade, casos de superação, vida conjugal e até mesmo histórias de vida de grandes nomes da música gospel. Não que esses assuntos não sejam relevantes, porque são e edificam a nossa fé, mas o mundo já sabe o que Deus é capaz de fazer. Está na hora de saber o que a igreja é capaz de fazer. Eu, particularmente, nunca tinha visto um filme cristão que falasse sobre um problema tão sério e tão atual como esse. Por isso, eu achei tão importante falar sobre isso. Afinal de contas, o primeiro passo para a mudança é a conscientização do problema. Como disse o filósofo Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta apenas que os homens de bem não façam nada. E, infelizmente, é isso o que tem acontecido por séculos. O mal está triunfando porque a igreja está de braços cruzados diante de problemas gravíssimos como esse mostrado no filme. Eu peço para que você deixe de lado por um minuto a sua ideologia política e todas as polêmicas que envolvem essa produção e assista a esse filme, porque a igreja precisa falar sobre esse assunto. Acho que já está mais do que na hora de a igreja parar de se preocupar com entretenimento e assuntos triviais, se levantar e se posicionar. Pesquise sobre isso, fale sobre isso com seus líderes, seus pastores e se informe de que maneira você pode fazer alguma coisa. Pois como diz o personagem de Jim Caviezel no filme, os filhos de Deus não estão à venda. Pode ser que alguém discorde de tudo que eu disse, mas essa é a minha opinião e você pode deixar a sua com respeito aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e aproveita para maratonar os vídeos do canal. Os links das playlists estão todos aqui na descrição desse vídeo. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.